Cheguei. Cheguei, Brasil! Chegamos, galera! A palavra ela é viva, ela é verdadeira, ela é atualizada. A gente tem ouvido isso aqui juntos, né? Que não tem nada que esteja escrito aqui que está em desuso. Muito pelo contrário, o Novo Testamento é um livro de comportamento. Então, se eu quero ser uma pessoa mais parecida com Jesus, eu preciso ler e assimilar tudo que está escrito no Novo Testamento. Principalmente porque, para eu ser como Cristo, eu preciso saber o que ele fazia, como ele se comportava, como ele pensava, qual era a maneira dele viver, qual o estilo de vida dele. E é isso que estamos fazendo aqui. Paulo escreveu a carta aos Coríntios, a igreja de Corinto, e nós estamos no capítulo 11. Vamos comigo? Fico feliz de saber por que vocês continuam a se lembrar de mim e a me honrar, guardando as tradições da fé que ensinei. Toda autoridade verdadeira vem de Cristo. Toda autoridade verdadeira vem de Cristo. Existem autoridades na nossa vida que são instituídas por Deus. E é por isso que devemos honrá-los e nos submeter a essas autoridades. E eu costumo falar sempre isso. Se eu fosse melhor do que esta pessoa que está num nível hierárquico acima do meu, não seria eu que estaria me submetendo a ela, e sim o contrário. Então, sim, se eu estou submetida, eu estou numa posição inferior de maneira hierárquica, é porque eu sou uma pessoa que preciso aprender alguma coisa com ela. Não é verdade? Por quê? Porque Deus institui autoridades. Então faz parte do nosso processo compreender isso. No relacionamento conjugal, existe a autoridade da parte de Cristo para o marido e da parte do marido para a esposa. Cristo é autoridade na vida do meu marido e ele é autoridade na minha vida. Meu marido é autoridade na minha vida. A autoridade de Cristo é a autoridade de Deus. Até Cristo tem hierarquicamente alguém acima dele, que é Deus. Deus está acima de Jesus. Qualquer homem que fala com Deus ou sobre Deus sem respeito pela autoridade de Cristo está desonrando o Senhor. E a esposa que fala com Deus sem respeito para a autoridade do marido está desonrando seu marido. Pior ainda, está desonrando a si mesma. Uma cena lamentável. É como se estivesse com a cabeça rapada. Essa é a origem do costume de a mulher cobrir a cabeça no culto, enquanto o homem tira o chapéu. Com esses atos simbólicos, homens e mulheres que muitas vezes batem de frente um com o outro, submetem sua cabeça ao cabeça, que é Deus. Nós estamos hierarquicamente, existe uma ordem, né? Deus, Jesus, Espírito Santo, marido, esposa. Essa é a ordem. Estamos submetidos a essa autoridade hierárquica. A propósito, não valorizem demais as diferenças entre homem e mulher. Nem o homem nem a mulher podem caminhar sozinhos ou reivindicar prioridade. O homem foi criado primeiro como belo reflexo resplandecente de Deus. É verdade, mas a mulher brilha com mais beleza. A mulher brilha com mais beleza. Está escrito em 1 Coríntios 11, o capítulo de 10 a 12, os versículos. É verdade que a mulher veio do homem, mas daí em diante todo homem vem de uma mulher. Vamos deixar isso bem claro, né, minha gente? A gente brilha mais e com mais beleza. Nós viemos do homem, mas a partir disso Deus usou eu e você, mulher, para gerar outras pessoas, outros seres humanos. E uma vez que na prática todas as coisas vêm de Deus, vamos deixar de lado essa discussão sobre quem vem primeiro. Vocês não concordam que fica bem uma mulher com seu belo cabelo orar a Deus em adoração? Isso nos lembra a atitude dos anjos. Também não fica bem um homem orar a Deus com a cabeça coberta em reverência, mostrando submissão? Não há um belo simbolismo natural aqui? Todavia, espero que não fiquem debatendo sobre isso. Todas as igrejas de Deus veem a questão dessa maneira. Não quero que vocês sejam uma exceção. Na época de Coríntios, essa igreja especificamente, as mulheres estavam querendo estavam exigindo posição de autoridade sobre a igreja, sobre os seus maridos. E Paulo vem trazer o que é a realidade, como é que funciona a ordenança da hierarquia de gênero. E aí
ele diz o seguinte: eu espero que vocês entendam que é assim que funciona, que não seja um problema para a igreja de Coríntios. As mulheres de Coríntios estavam querendo, outros lugares que não a submissão aos seus maridos. Quanto ao próximo item, não estou satisfeito, só porque quando vocês se reúnem, o pior em vocês aparece, não o melhor. Para começar, temos as divisões, pois vocês competem e se criticam mutuamente. Tudo parecido com o que a gente vê hoje, né, gente? Mulher querendo se colocar acima do homem, né? Homens querendo se colocar acima de Jesus, trazendo ali seus próprios entendimentos, costumes para a igreja, tirando a autoridade de Cristo. Aí tem também os irmãozinhos que se criticam mutuamente, que falam mal e competem entre si. Estou relutante em crer nisso, mas entendo o que se passa. O que posso dizer é que todas as diferenças trarão à luz a verdade e a confirmarão. Descobri também que vocês levam suas divisões para o culto. Vocês se reúnem, mas em vez de comer da mesa do Senhor, trazem comida aos montes e comem feito animais. Chamou nossa atenção aqui, né, gente? Porque o crente acha bonito falar que come muito. Gente não bebe, mas a gente come. Paulo está dizendo assim, para com isso. Vocês devem sentar à mesa do Senhor, não para comer de forma exagerada, aos montes, comem feitos animais. Vigia, crente, teu corpinho é templo do Espírito. Alguns ficam de fora e vão para casa com fome, enquanto outros precisam ser carregados, pois ficam bêbados demais para andar. Eu não posso acreditar. Vocês não têm casa para comer e beber? Por que profanar a igreja de Deus? Por que humilhar os pobres? Custa-me acreditar que vocês chegaram a esse ponto. Eu não posso ficar calado. Permitam-me recordar a vocês o que acontece na ceia do Senhor e por que ela é de importância fundamental. Recebi instruções do próprio Senhor e a transmiti a vocês. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Depois de dar graças, ele o partiu e disse: isto é o meu corpo partido por vocês. Façam isto para se lembrarem de mim. Depois da ceia, ele fez o mesmo com o cálice. Este cálice é o meu sangue, minha nova aliança com vocês. Toda vez que beberem deste cálice, lembrem-se de mim. O que vocês precisam entender é que toda vez que comem esse pão e bebem esse cálice, estão revivendo em palavras e ações a morte do Senhor e repetirão esse ato até que o Senhor retorne. Vocês não devem permitir que o costume anule a reverência. Quem come o pão ou bebe do cálice do Senhor de modo desrespeitoso é como uma multidão que zombou do Senhor e cuspiu nele no momento da sua morte. Vocês querem tomar parte nessa lembrança? Examinem suas motivações, testem o coração e venham para a ceia com santo temor. Se vocês não pensam no corpo partido do Senhor, quando comem e bebem, correm o risco de enfrentar sérias consequências. É por isso que muitos de vocês estão doentes, apáticos, enquanto outros morreram antes do tempo. Se nos corrigirmos agora, não precisaremos ser corrigidos mais tarde. Melhor ser repreendido pelo Senhor agora que enfrentar o castigo depois. Portanto, meus amigos, quando vocês se reúnem na mesa do Senhor, sejam reverentes e educados. Se vocês estiverem com fome a ponto de não poderem esperar para ser servidos, é melhor ir comer em casa. Mas, de algum modo, não transformem a ceia em comilança e bebedeira, em briga de família. Trata-se de uma refeição espiritual, uma festa de amor. Quanto às outras perguntas que vocês me fizeram, responderei pessoalmente na minha próxima visita. É importante dizer que Paulo não estava metendo o bedelho ali onde ele não foi chamado. Quem inaugura, quem levanta a igreja de Coríntios é Paulo. Então ele é sim o líder espiritual desse povo. E aí esse povo, por Paulo ficar viajando muito, pregando a palavra, divulgando o evangelho, eles fazem cartas para Paulo responder acerca das crises que eles estão vivendo na igreja. E Paulo, com muita sabedoria, com muita coleriquice, com muita bondade, verdade e beleza, responde a essas perguntas nessas cartas que nós estamos lendo. Mas eu não sei se você reparou que parece que eu e você que escrevemos essas cartas para Paulo, do tanto que isso é atual. Aí a gente precisa compreender que a palavra ela é viva. O que quer dizer? Que ela não se perde, ela não se torna obsoleta pelo tempo. Ao contrário.
12. Quero agora falar sobre as várias maneiras pelas quais o Espírito de Deus se manifesta em nossa vida. O tema é complexo e quase sempre mal compreendido, mas vocês precisam ser informados. Vocês se lembram de como eram quando não conheciam Deus? Mudando de um Deus falso para outro, sem saber que estavam fazendo apenas imitando o que todos faziam? Na vida cristã é diferente. Deus quer que usemos a inteligência, por exemplo, usando o raciocínio. Vocês sabem que perfeitamente que o Espírito de Deus jamais induzirá alguém a dizer, maldito Jesus, e ninguém deseja dizer, Jesus é o Senhor, sem o discernimento do Espírito. Os dons variados de Deus são distribuídos por toda parte, mas todos têm origem no Espírito de Deus. Os variados ministérios são desenvolvidos em toda parte, mas todos têm origem do Espírito de Deus. As variadas expressões do poder de Deus se manifestam em toda parte, mas o mesmo Deus está por trás de tudo. A cada cristão é dado algo a fazer que mostre como Deus é. Todos ganham, todos são beneficiados. Todo tipo de dom é distribuído pelo Espírito para todo tipo de pessoa. A variedade é maravilhosa. E vem a lista. Conselho sábio, entendimento claro, confiança sincera, cura dos enfermos, milagres, proclamação da palavra, discernimento de espíritos, línguas e interpretação de línguas. É importante você saber qual é desses dons aqui que Deus te distribuiu para você. Qual dom desses você tem, você possui para você poder servir ao reino com um desses dons? Conselho sábio, você é uma pessoa que é procurada para dar conselho? Você tem um entendimento claro? Você consegue tirar todo o emocional, todas a pessoalidade quando você está analisando um caso? Confiança sincera, você é uma pessoa que as pessoas podem confiar aquilo que para elas é muito caro, muito sério, você guarda a vida das pessoas? Você tem o dom de cura? Você ora para as pessoas que estão enfermas, pelas pessoas que estão doentes, para que elas venham ser curadas? Você pratica milagres? Proclamação da palavra? Você tem esse desejo de proclamar a palavra, de dizer a palavra, de declarar a palavra na vida das pessoas? Discernimento de espíritos. Você consegue discernir quando uma pessoa ela tem ali um certo engano no espírito? Línguas. Você fala em línguas? Interpretação de línguas. Você interpreta o que está sendo orado ali, declarado em outra língua? Todos esses dons têm uma origem comum, mas são distribuídos um a um pelo Espírito. Ele decide quem recebe o que e quando. É fácil entender como essa diversidade funciona se olharmos para o corpo humano. Nosso corpo está dividido em muitas partes, membros, órgãos, células. Mas a despeito de tantas partes, ainda é um corpo. Ocorre o mesmo com Cristo. Por meio do seu Espírito único, dissemos a Deus a nossa vida incompleta e sem sentido. Costumávamos tomar decisões de forma independente, mas agora vivemos uma vida plena e integrada, em que Ele tem a palavra final em tudo. É assim, minha irmã, que você está vivendo a tua vida? É Jesus quem dá a última palavra em tudo que você vai fazer? Nos seus desejos, nas suas vontades, até no que sai da tua boca? É assim que tem que ser. É isso que Paulo está dizendo. Antes nós vivíamos meio que aleatoriamente, vivendo os nossos próprios jeito, sem ter submissão a nada e a ninguém, mas a partir de uma integridade, uma integração com o corpo de Cristo, agora a última palavra vem de cima. É Ele que diz assim, Fernanda, abre a boca e faz uma Bíblia na live. Se Ele falar fecha, não faz mais, é isso que eu tenho que fazer. Vocês estão entendendo? E a verdade é que Deus está sempre em busca de pessoas que querem obedecer de forma rápida a um desejo dele, a uma ordenança dele. É o que proclamamos em palavra e ação quando fomos batizados. Cada um de nós é agora uma parte de seu corpo ressuscitado, renovado e sustentado por uma fonte, o seu espírito, da qual todos nós bebemos. Nossos antigos rótulos, como judeu ou grego, escravo ou livre, não têm mais utilidade. Precisamos de algo maior, mais abrangente. Quero que entendam que tudo isso faz com que vocês terem mais importância. Um corpo não é apenas uma parte ampliada. O corpo é o conjunto de partes diferentes, mas semelhantes em combinação e que funcionam em conjunto. Isso aqui dá pra gente falar muito de temperamento, só nessa trechinho aqui. Por quê? Todos somos seres humanos, né? Todo mundo semelhantemente humano. Somos seres humanos.
Temos temperamento, personalidade, temos caráter, temos crenças, valores, estamos submetidos à palavra de Deus, porém nós não somos iguais. Para além daquilo que nós temos de semelhança, nós temos as nossas individualidades. E é isso que vai dizer aqui. Nós temos partes diferentes, mas semelhantes em combinação e que funcionam em conjunto. Então, quando a gente olha para os 4 temperamentos, a gente sabe muito bem que um complementa o outro. O colérico complementa o fleumático complementa o sanguíneo, sanguíneo complementa o melancólico e por assim vai. Somos partes de um corpo combinados que se integram para funcionar em prol de um propósito. Não sou tão elegante. O corpo é o conjunto das partes. Faz algum sentido, pé dizer, não sou tão elegante quanto a mão embelezada com anéis, por isso acho que não pertenço a este corpo? Se o ouvido disser, não sou tão importante como o olho que tudo vê, por isso não mereço, não pertenço a esta cabeça, vocês iriam querer tirá-lo do corpo? Se o corpo fosse todo o olho, como poderia ouvir? Se fosse todo ouvido, como poderia cheirar? Mas sendo do jeito que é, podemos perceber que Deus pôs cada parte do corpo exatamente onde quis. E é por isso que eu não consigo compreender e eu tenho visto que Deus tem tido pressa no sentido de trazer autoconhecimento para o corpo da igreja. Por quê? O que a gente mais ouve de pessoas que foram machucadas por pessoas dentro da igreja é que não me aceitaram, não me valorizaram, quiseram me mudar, me julgaram, me endemonizaram, né? Tem várias questões que vêm de encontro a isso, a esta falta de aceitação naquilo que o outro apresenta de diferença. Aquele que é muito quietinho incomoda, o que fala demais incomoda, o que submete incomoda, o que não submete incomoda, e assim a gente vai perdendo a qualidade principal de Cristo, que é o amor para com qualquer ser humano. Se eu amo, eu vou ter o acolhimento de amar aquela pessoa do jeito que ela é, principalmente nas diferenças dela. Porque eu compreendo que foi Deus quem a criou assim, foi Deus quem a fez assim. Então, essa parte aqui é exatamente essa reflexão. Por que eu não gosto do fulano? Por que eu gostaria que todas as pessoas que eu lidero fossem do meu jeito? Isso não é humanidade. E tá longe de ser cristianismo. Na verdade, uma pessoa que não consegue conviver com diferença, que para ela todo mundo deveria ser como ela, tem um traço muito forte de narcisista. Porque o narcisismo é exatamente isso. Eu achar que eu sou o modelo, a referência para tudo e para todos. Logo, todo mundo tem que funcionar como eu funciono, ser como eu sou. Isso é narcisismo. Tá? Então, uma pessoa que não consegue lidar, amar e aceitar as diferenças, ela precisa de uma cura entendendo que Deus nos criou de maneira diferente e nós nos combinamos nas nossas semelhanças, em prol de um propósito, em prol do reino. Quero também que entendam que a diversidade mantém a importância de cada parte, impedindo que cada um dê valor apenas a si mesmo. Por melhores que sejam, vocês só têm importância por fazerem parte do corpo. Um olho enorme ou uma mão gigante não seria um corpo, e sim um monstro. O que temos é um corpo com muitas partes, cada uma do tamanho apropriado e em seu devido lugar. Nenhuma parte é importante por si mesma. Vocês podem imaginar o olho dizendo para a mão, fora, não preciso de você? Ou a mão dizendo para o pé, você está dispensado, não preciso mais de você? De fato, na prática, acontece o contrário. Muitas vezes, o que é menos proeminente é mais fundamental e também mais necessário. Aquela pessoa que menos aparece, aquela pessoa que está menos no palco, aquela pessoa que está mais distante do microfone, é a mais importante, Paulo está dizendo. É a mais fundamental, é a que faz com que as coisas funcionem. Por exemplo, vocês podem viver sem o olho, mas não sem o estômago. E o que é visto? O olho, o estômago ninguém enxerga. Mas a gente pode viver sem um olho, mas sem estômago não. Forte isso, hein, gente? Que forte. Espero que você esteja entendendo, esteja discernindo o que a palavra está dizendo. Pois cada parte tem a devida dignidade e importância. Se vocês tivessem de escolher, não iriam preferir uma boa digestão a um cabelo bonito?
O modo pelo qual Deus formou o corpo é um modelo que nos ajuda a entender a nossa vida comunitária na igreja. Cada parte depende da outra. As partes que mencionamos e as que não mencionamos, as partes que vemos e as que não vemos. Se uma parte se fere, todas as outras partes estão envolvidas. Se uma parte vai bem, todas as outras desfrutam esse bem-estar. Por isso que é muita ignorância falar mal da igreja. Porque se uma parte vai mal, é o corpo quem precisa ajustar o seu funcionamento. Então, se uma pessoa ela está levando a igreja para um caminho errado, todo o corpo precisa se responsabilizar para ajustar aquele caminho que está sendo dirigido de maneira errada. É assim que está dizendo aqui. Vocês são o corpo de Cristo, é o que vocês são, jamais se esqueçam disso. Só depois que vocês reconhecem que participam desse corpo, é que parte de vocês adquire algum significado. Vocês conhecem alguma parte de Deus estabeleceu na igreja que é o seu corpo? E aqui ele vai listar quais são as partes, entre aspas, que Deus estabeleceu na igreja. Apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres, gente com dom de cura, gente com capacidade para ajudar, gente com capacidade de administrar, gente que ora em línguas. Não é óbvio que a igreja de Cristo é um corpo completo, marcada pela diversidade? Nem todos são apóstolos, profetas, operadores de milagres, gente com dom de cura, nem todos oram em línguas, nem todos são intérpretes da língua. Mesmo assim, alguns de vocês ficam competindo, querendo ser uma das partes mais importantes. Mas agora eu quero apresentar a vocês um caminho muito melhor. Ah, porque eu sou apóstolo da igreja, logo eu sou mais importante. Ao contrário, quanto maior o seu cargo, mais serva você deve ser, menos honra você deve requerer. É assim que a banda toca na palavra. Mas é assim que a banda toca na sua igreja? Não sei. Não sei. Fato é que você também faz parte dessa igreja. E se você está vendo algo que não combina com a palavra, não é falando mal da igreja ou simplesmente indo embora. É trazendo a revelação da palavra. Você está entendendo que a sua postura também vai trazer ou frutos ou vai trazer confusão? Então é isso que a gente precisa compreender. Mas Paulo diz assim, ó, eu vou te apresentar uma maneira melhor, um modelo melhor. O caminho do quê? Do amor. 1 Coríntios 13. Se eu falar com eloquência humana e com êxtase própria dos anjos e não tiver amor, não passarei do rangido de uma porta enferrujada. Sabe o que ele tá falando? Sabe aquela pessoa que é tipo assim, uau, a pregação dessa pessoa é incrível, ela é simplesmente perfeita, não tem quem pisque, não tem quem não saia da presença desta pessoa após uma pregação dela, edificado, transformado. Paulo tá dizendo assim, ó, esta pessoa, se não tiver amor, ela vai ser comparada a uma porta que range. Tem que ter amor. Se eu pregar a palavra de Deus com poder, revelando todos os mistérios e deixando tudo claro como o dia, ou se eu tiver fé para dizer a uma montanha, pule e ela pular, e não tiver amor, não serei nada. Se eu der tudo que tenho aos pobres e ainda for para a fogueira como mártir, mas não tiver amor, não chegarei a lugar algum. Assim não importa o que eu diga, no que eu creia, no que eu faça, sem amor estou falido. O amor nunca desiste. O amor se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo. Vai se avaliando em nome de Jesus. A gente faz, sabe o quê? A gente transfere. A gente começa a querer avaliar o líder, o pastor, o marido, a mãe, o pai. Avalia tu, que é tu que tá comigo aqui. Aqui, ó. Avalia tu aí. O amor nunca desiste. O amor se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo. O amor não quer o que não tem. O amor não é snob. O amor não tem mente soberba, não se impõe sobre os outros, não age na base do eu primeiro, não perde as estribeiras, não contabiliza os pecados dos outros, não festeja quando os outros rastejam, tem prazer no desabrochar da verdade, tem prazer, tolera qualquer coisa, confia sempre em Deus, sempre procura o melhor, nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. Você avaliou? Você tem amado dessa maneira aqui, que o Paulo tá dizendo? Eu vou falar um aqui que eu tenho certeza que você ouviu e fez como eu. Tipo assim, tolera qualquer coisa? Eu li, já bateu em mim assim.
Tolera qualquer coisa, logo vem uma interrogação. Qualquer coisa mesmo? A gente é ser humaninho, né, Brasil? A gente tá em busca desse amadurecimento aqui. Mas se a gente não se avaliar honestamente, compreender que a gente tá um pouquinho distante disso aqui, a gente vai ficar achando que a gente tá muito bem, que o outro que tá ruim. O que eu tô te convidando é, faça a sua autoavaliação aí e mude naquilo que você pode, que você precisa melhorar. Como, Fernanda? Jesus Cristo, oração 24 horas. É só Ele, gente, que tem capacidade de nos colocar em amor dessa maneira aqui. É só Jesus que pode te fazer amar como está escrito aqui. Sem buscar seus próprios interesses, tolerando qualquer coisa, não buscando, não desistindo, não se preocupando com você primeiro, ao contrário, você vem depois, não perdendo as estribeiras, não contabilizando o erro dos outros, não festejando quando os outros fraquejam, não, tendo prazer na verdade, confiando em Deus, sempre procurando o melhor, nunca olhando para trás. O amor nunca morre. A palavra inspirada um dia será esquecida, a oração em línguas vai passar, o entendimento alcançará. O entendimento alcançará seu limite. Nós conhecemos apenas parte da verdade. E o que dizemos a respeito de Deus é sempre incompleto. Mas quando o que é completo chegar, tudo o que é incompleto em nós deixará de existir. Quando eu era bebê, no colo da minha mãe, eu balbuciava como qualquer bebê. Depois que cresci, deixei para sempre essas coisas de bebê. Hoje não vemos as coisas com clareza. Estamos como que num nevoeiro, enxergando com dificuldade por entre a neblina. Mas isso não vai durar muito. O tempo vai melhorar e o sol vai aparecer. Amém? Então veremos tudo tão claramente quanto Deus nos vê, conhecendo-o diretamente, assim como Ele nos conhece. Quem anseia por estar diante de Cristo, eu anseio por este dia. Eu durmo e acordo pensando na eternidade. Ela é o meu lugar. É lá que eu serei plena e abundante. Mas enquanto não estou lá, preciso amar as pessoas como Jesus amou quando esteve por aqui. E é por isso que a gente precisa meditar e aplicar o que a gente aprende com a palavra de Deus. Ainda que nos pareça tão difícil. É porque assim, já teve mais difícil. Não é? Antes da gente conhecer Jesus, não era bem mais difícil? A gente começou a caminhar com Ele, fica menos difícil. Porque ao longo do caminho Ele vai mostrando que nós não estamos sós, que Ele vai com a gente nesse processo. Mas por enquanto, até chegar à perfeição, temos 3 coisas que nos guiam até a consumação de tudo. Confiança firme em Deus, esperança inabalável e o amor extravagante. E o melhor desses 3 é o amor. Nós não podemos fazer conta do amor. A gente não pode limitar o tamanho da nossa capacidade de amar. E o que eu tenho percebido é que nós temos trocado o amor pelo egoísmo. A gente tem trocado o amor por uma falsa segurança. A gente tem escolhido não amar com medo do resultado do amor ser rejeição, ser frustração, ser divórcio. A gente tem escolhido se afastar até de Jesus por medo por achar que é por merecimento, Ele um dia nos deixe de nos amar. Que mentira é essa que as pessoas estão acreditando? Não existe nada que pode nos separar do amor de Cristo. Ele já nos provou desse amor. Ele já foi para aquela cruz, já morreu por mim e por você, já provou o tamanho do valor que Ele tem para nós, que nós temos para Ele, aliás. E a gente está trocando. A gente tem deixado de se relacionar. Casais têm deixado de ter filhos. Mães têm deixado de amar de forma incondicional os seus filhos. Marido tem deixado de dar a sua própria vida pela sua esposa. E assim a gente tem visto que as pessoas têm trocado o egoísmo, têm vivido no egoísmo em detrimento de viver no amor. E é por isso que tem tantos transtornos, depressão, ansiedade, borderline, narcisismo. Isso é fruto dessa escolha que a gente tem feito. Por medo de amar, nós estamos nos destruindo como seres humanos. E o que a gente faz aqui é enxergar que Paulo, quando escreve 1 Coríntios, ele está dizendo assim, abandona todas as outras coisas que te colocam em primeiro lugar.
ame de forma extravagante. Ame de forma extravagante. Sem se preocupar se você será amado do mesmo jeito. Porque melhor é quem dá. Só que é tão difícil para quem está sempre fazendo continha, né? De reciprocidade. É tão difícil compreender isso. Mas não podemos nos usurpar. Está escrito e faz parte do nosso processo de amadurecimento compreender o tamanho desse amor extravagante que Jesus nos convida a entregar ao outro. 14. Procurem viver uma vida de amor como se a vida dependesse disso, porque de fato depende. Entreguem-se aos dons que Deus dá. Acima de tudo, proclamem sua verdade. Se vocês o louvam quando falam em línguas, Deus os entende, ninguém mais, pois vocês estão compartilhando aspectos pessoais, e isso é entre vocês e Ele. Mas quando proclamam sua verdade na linguagem comum, vocês permitem que outros conheçam a verdade e com isso possam crescer, fortalecer-se e experimentar a presença de Deus com vocês. O que Paulo está chamando a atenção aqui? Que quando você ora em línguas, no coletivo, só você se beneficia dessa oração porque é entre você e Deus. Mas quando você ora de maneira que as pessoas compreendam a sua oração, o coletivo ganha. Então guarde a sua oração em línguas para você e Deus. Quando você estiver no secreto do teu quarto, quando você estiver lá sozinha, que seja só entre você e Deus. Já viu gente que vai orar e começa a orar em línguas no coletivo? Não produz efeito nenhum para o coletivo, minha gente. É isso que Paulo está dizendo aqui. Tá bom? Então, eu quero orar em línguas. Ore em línguas no seu secreto, no individual. Quando for uma oração pública, coletiva, não tem necessidade, a não ser que seja mesmo inspirada pelo Espírito Santo. E ali sim existe um foco, produzir algum resultado, que não seja só você. Aquele que ora usando uma língua de oração em particular obtém muito proveito disso, mas proclamar a verdade de Deus à igreja na língua comum produz crescimento e fortalecimento para a comunidade. Tá entendendo? Língua comum produz crescimento. Língua comum, língua comum, língua comum, de forma coletiva. Meu desejo é que todos vocês desenvolvam intimidade com Deus em oração, mas não parem aí. Eu também desejo por isso, viu, minha gente? Porque uma pessoa que ora, você percebe, ela tem uma vida diferente, ela tem um comportamento diferente. A luta vem, ela se mantém firme, sabe? A pessoa que ora, ela dá ordem para Satanás, cala a sua boca, quem vai chorar é tu. Você tá entendendo? A pessoa que ora, ela não se estremece por qualquer coisinha, não. Pelo contrário, ela declara a palavra. O que tu tá dizendo, capeta? Pô, tu vai ter que engolir o que tu tá dizendo aí, porque a palavra está sendo declarada. E é por isso que Paulo vai dizer isso aqui. O meu desejo é que todos vocês desenvolvam intimidade com Deus em oração, mas não parem por aí. Prossigam e proclamem sua verdade com clareza aos outros. Você vai orar, mas também vai declarar, vai proclamar essa verdade às pessoas. É mais importante permitir o acesso ao conhecimento e ao amor de Deus por meio de uma língua que todos entendem que cultivar a presença de Deus em oração num idioma misterioso. A não ser, é claro, que alguém possa interpretar o que vocês estão dizendo para o benefício de todos. Amigos, pensem bem. Se diante de vocês é orar de um modo que só Deus entende, que proveito vocês terão. Imagina se eu estivesse aqui fazendo uma Bíblia na live e começasse Exua lama xerecantere para xerecantere de barachá. Que proveito teria isso, Brasil? Não dá nem para mensurar. Mas quando eu declaro a palavra, quando eu oro naquilo que todo mundo entende, obviamente o benefício é maior para todos. Se eu não falar claramente com alguma instrução, verdade, proclamação ou ensino, não terei nenhuma utilidade para vocês. Se o instrumento musical, flauta ou harpa, não são tocados de modo que cada nota seja distinta e esteja no tom, não se poderá identificar a melodia e apreciar a música. Se o toque da trombeta não é nítido, como será possível apresentar-se para a batalha? Então, se vocês falam de um modo que ninguém entende, por que abrem a boca? Presta atenção em Paulo, minha gente. Ó, a paciência, ó. Há muita língua no mundo e todas têm significado para alguém, mas se eu não entendo a língua, de nada me servirá. Não é diferente com vocês. Já que estão tão ansiosos por tomar parte no que Deus está fazendo, por que não se concentram em fazer o que é proveitoso para toda a igreja? Para de ser em si mesmado, autorreferente, achar que você é o centro do universo.
É isso que o Paulo está dizendo aqui em outra língua, atualizando para atualizar. Paulo, portanto, quando orarem em língua de oração, não guardem para vocês mesmos a experiência. Orem para poder compartilhá-la com outros. Se ora em línguas, meu espírito ora, mas minha mente fica inativa e não aproveita nenhum. Assim, qual a solução? A resposta é simples. Façam as duas coisas. Devo ser espiritualmente livre quando oro, mas ao orar devo também refletir e ser cuidadoso. Devo cantar com o espírito e também com a mente. Se você abençoa usando uma língua de oração que ninguém mais entende, como poderia um recém-chegado que não tem ideia do que está acontecendo saber a hora de dizer amém? Sua bênção pode ter alguma beleza, mas você deixou de fora quem não entende. Sou grato a Deus pelo dom que Ele me concedeu de orar e louvar em línguas. Esse dom nos permite desfrutar uma intimidade maravilhosa com Ele. Eu participo disso quanto vocês ou até mais. Só que quando estou com a igreja reunida para um culto, prefiro dizer 5 palavras que todos entendem a dizer 10.000 que não façam nenhum sentido para os ouvintes. Para ser franco, estou impaciente com a infantilidade de vocês. Já deu para perceber que Paulo estava zero paciência. Mas aqui ele fala claramente, para ser franco, eu tô com muita impaciência com a infantilidade de vocês. Quanto tempo vai demorar para que vocês cresçam e usem a cabeça como adultos? Tudo bem quando há uma falta de familiaridade infantil com o mal. Nesse caso, tudo de que precisamos é um simples não. No entanto, para dizer sim a alguma coisa se exige algo mais. Só uma inteligência madura e bem exercitada poderá salvá-los de cair na ingenuidade. Dizem as escrituras. Gente, é o capítulo 14 do 1 Coríntios, estou no versículo 20 a 25. Esses idiomas estranhos e pela boca de estrangeiros vou pregar a este povo, mas eles não vão ouvir nem acreditar. Assim, aonde se falar em línguas que ninguém entende, levará vocês. Isso não ajuda os cristãos e deixa os descrentes ainda mais confusos. Mas também é certo que essas línguas falam diretamente ao coração dos cristãos, sem alcançar descrentes. Se a igreja estiver reunida e alguns descrentes estiverem ali, quando vocês começarem a orar em línguas, dizendo coisas sem sentido para eles, pensarão que vocês perderam o juízo e sairão. Mas se houver descrentes num culto em que a verdade de Deus é transmitida com clareza, as palavras compreensíveis irão tocar o coração deles e logo estarão ajoelhados diante de Deus, reconhecendo que Ele está no meio de vocês. Assim, quero que vocês façam o seguinte: quando se reunirem no culto, cada um de vocês esteja preparado para fazer o que for proveitoso para todos. Cantar um hino, ensinar uma lição, contar uma história, fazer uma oração, interpretar línguas. Se forem feitas orações em línguas, que sejam no máximo 2 ou 3, mas apenas se estiver presente alguém que possa interpretar o que está sendo dito. Se não houver, que não fique entre vocês e Deus, e que não haja mais de 2 ou 3 pessoas falando no culto. E os demais ouçam e guardem tudo no coração. Cada um, por sua vez, faça sua parte, sem que ninguém assuma o controle. Assim, cada pessoa que falar tem a chance de dizer algo especial da parte de Deus. E vocês irão aprender uns com os outros. Se escolherem falar, também sejam responsáveis pelo modo e pelo momento de falar. Quando adoramos a maneira certa, não há confusão. Deus nos conduz à harmonia. Isso vale para todas as igrejas. As mulheres não devem interromper. Aqui que as feministas pegam o negócio e vamos entender o que Paulo está dizendo aqui? Lembra do contexto. Nessa época que as mulheres de Corinto, elas não conseguiam se submeter aos homens. Elas não se submetiam ao senhorio da autoridade que Deus estabeleceu para os maridos, nem para os líderes espirituais. Elas queriam fazer do jeito delas. E Paulo está chamando a atenção aqui, As mulheres não devem interromper o culto, falando quando deveriam estar ouvindo, nem fazer perguntas que poderiam ser feitas aos maridos em casa. Tem nada a ver com o que dizem por aí. Porque a mulher ela era emudecida, a mulher era coagida, reprimida, né? Que nada a ver o que ele está falando aqui. Ele está em bem da igreja, em prol do bem coletivo. Assim como ele repreendeu quem fica orando em línguas, ele está repreendendo aquela mulher que quer ficar, não entendi, não, pra mim assim lá não funciona, não, é porque meu marido não faz assim lá em casa. É esse tipo de coisa.
É esse tipo de coisa que Paulo está repreendendo. Minha irmã, você não vai ficar fazendo perguntas que você pode fazer dentro da sua casa para o seu marido. Porque isso atrapalha o rito do culto. Isso atrapalha a igreja de forma coletiva. Então, guarda essa pergunta para fazer para o seu marido em casa. Não é que você não possa falar. Ao contrário, a mulher tinha muita liberdade. Mas não fora de ordem. Existe uma ordem que precisa ser cumprida. Quanto a isso, o livro da lei de Deus orienta nossos procedimentos. As mulheres não têm licença para usar o momento do culto em conversas desnecessárias. Conversas, qualquer conversas? Não, conversas desnecessárias. Tá escrito, minha gente. Não tem nem que complicar, porque mais claro que isso não existe. Vocês, homens e mulheres, acham que são os grandes ungidos do Senhor. Aí ele chama a atenção dos dois. Pensam que tudo gira em torno de vocês? Se alguém acha que tem alguma palavra da parte de Deus ou se sente inspirado a fazer alguma coisa, preste muita atenção que eu escrevi, pois essas são orientações do Senhor. Se vocês não a seguirem, não serão usados por Deus. Se você não seguir, Deus não vai te usar. É isso. É por isso que a gente tem que ler a Bíblia. É por isso que a gente tem que ter uma intimidade com Deus. Porque senão a gente vai fazer tudo do nosso jeito, do nosso próprio entendimento, fazendo tudo errado. Aí Deus para de usar. Aí a gente vê a igreja guiada por homens, na força do braço. Aí a gente vê pessoas se machucando dentro da igreja. Por quê? Porque Deus parou de usar pessoas ali dentro. Porque não cumpriu um rito. Porque não está de acordo com o que a palavra diz. Não é o meu próprio entendimento, não é a opinião da Fernanda, é a palavra que guia tudo e todos. 3 conselhos resumem tudo que eu falei. Quando transmitirem a verdade de Deus, falem de todo o coração. Se alguém estiver orando em línguas que vocês não entendem, não lhe digam como deve orar. Façam tudo de maneira cortês e organizada em todas as situações. Deu para entender? Essa parte aí que gera muito burburinho, que é a mulher silenciada, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos compreender o que está sendo claramente dito. 15. 1 Coríntios 15. Aí a gente encerra aqui. Amigos, permitam-me repassar a mensagem com vocês mais uma vez. A mensagem que proclamei foi recebida por vocês. Nela vocês permanecem firmes e por elas foram salvos. A primeira coisa que fiz foi apresentar a vocês de coração a mensagem que recebi. O Messias morreu pelos nossos pecados, exatamente como dizem as Escrituras. Foi sepultado e se levantou na morte no 3º dia. Mais uma vez, exatamente como dizem as Escrituras. Paulo estava sempre se fundamentando, se resguardando, trazendo a palavra, trazendo como fundamento daquilo que ele traz para a igreja as Escrituras. E é assim que a gente deve fazer. Por isso que toda vez que eu encerro uma Bíblia na live, eu digo o quê? A minha opinião não serve para nada. O que importa é o que está escrito. Se eu falei qualquer coisa aqui fora do que está escrito, você, desconsidera. Rasga, choca fora, não leva em consideração. Mas se está escrito, aí a minha opinião e a sua não vale de nada, tá? A palavra é que comanda. E Paulo está dizendo isso daqui. Então ele está sempre se fundamentando nas Escrituras. Falei a vocês que ele apareceu vivo a Pedro, depois aos seus seguidores mais próximos, mais tarde, com mais de 500 seguidores ao mesmo tempo. Muitos deles estão por aí ainda. Depois ele passou um tempo com Tiago e com o restante dos que chamou para falar em seu nome. Finalmente apareceu vivo a mim. Faz todo sentido que eu viesse por último, pois nem mereço ser incluído no grupo original, como vocês bem sabem, já que passei anos perseguindo a igreja de Deus. Mas a mim foi concedida a graça bondosa de Deus. Eu fico emocionada sempre com a história de Paulo, porque é a história que mais parece com a minha e com a sua. Ele aparece depois, com a bondade, com a misericórdia dele, nos comissionando para fazer aquilo que ele deixou para fazermos. Pregar a palavra, amar uns aos outros, amar a ele sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento. E faz sentido que seja desse jeito, que tenha essa ordem. E Paulo vai dizer que ele deve tudo a Deus. Não posso permitir que a sua graça seja desperdiçada. Não trabalhei mais que qualquer um dos outros, embora os resultados não tenham dependido de mim, mas sim de Deus que me deu sua graça. Então não faz diferença se vocês ouviram a mensagem de mim ou de outro. Nós falamos a verdade de Deus e vocês a receberam e creram. Se todos os líderes tivessem essa mesma postura de Paulo, né? Primeiro, que foi a graça bondosa de Deus que tem me usado. Segundo,
importa que a palavra dele seja pregada. Terceiro, eu trabalhei, mas não foi a minha graça, foi a graça de Deus diante de mim que fez com que muitas coisas tenham dado certo, muitos resultados sejam apresentados. E não faz diferença se sou eu ou se é outra pessoa que fala. O importante é que a palavra está sendo pregada. Agora quero fazer uma pergunta difícil, mas importante. Se vocês se tornaram cristãos crendo que Cristo está vivo, ressuscitado dos mortos, como podem alguns de vocês afirmar que não há ressurreição? Se não há ressurreição, Cristo não está vivo. Se Cristo não ressuscitou, tudo que ensinamos a vocês está errado e vocês investiram a vida em uma ilusão. Além disso, se não há ressurreição, somos culpados de mentir a vocês sobre Deus e tudo que aprendemos como testemunho de que Deus ressuscitou Cristo não passa de engano. Se os mortos não podem ressuscitar, então Cristo não ressuscitou, porque ele morreu de fato. E se Cristo não ressuscitou, vocês continuam na escuridão, mais perdidos do que nunca. Para quem morreu é ainda pior, porque morreram esperando a ressurreição em Cristo. Se tudo que temos de Cristo serve apenas para alguns poucos anos de vida, coitados de nós. Mas a verdade é que Cristo ressuscitou, sendo o primeiro de muitos que voltarão à vida. Há aqui um paralelo importante a ser ressaltado. No princípio, a morte nos alcançou por causa de um homem, mas agora a ressurreição dos mortos também nos alcança por causa do outro homem. Aqui é o paralelo de Adão e Jesus, né? A morte não era um plano para o homem, no projeto original de Deus, quando ele cria Adão e Eva. A morte vem por conta do pecado. O pecado deforma a humanidade. E então a morte passa a ser uma situação real. Mas Jesus, ele vem e nos tira deste lugar. Porque por Cristo nós podemos ressuscitar. Todos morrem em Adão e todos tornam-se vivos em Cristo. Mas temos de esperar nossa vez. Cristo é o primeiro, depois os que estarão com ele em sua vinda, a grande consumação. Nessa ocasião, depois de ter conquistado plena vitória, ele entregará o reino ao Pai. Ele não desistirá até vencer o último inimigo, e o último inimigo é a morte. Ele vence a morte. A morte é nosso último inimigo. Como disse o salmista, ele os venceu e a todos os pisoteou. É claro que isso não inclui o próprio Deus, porque quando tudo finalmente estiver sob o domínio de Deus, o Filho virá ocupando o seu devido lugar e o domínio de Deus alcançará sua plenitude, um final perfeito. Como entender que alguns de vocês se ofereceram para ser batizados em favor dos mortos? Se não existe ressurreição, para que este batismo? Não é uma contradição? E por que devo eu continuar arriscando a vida de forma tão perigosa? Encaro a morte praticamente todos os dias. Acham que eu faria isso se não tivesse convencido de que nossa ressurreição está garantida pelo Senhor ressuscitado? Acham que eu estava apenas bancando o herói quando enfrentei feras em Éfeso e por pouco não morri? É a ressurreição que motiva minhas palavras e ações à minha vida. Se não há ressurreição, deveríamos seguir o ditado: comamos e bebamos que amanhã morreremos. Mas não se enganem, não se deixem levar por esta conversa de que não há ressurreição. As más companhias destroem os bons hábitos. Pensem bem, busquem a santidade de vida, não desprezem a realidade da ressurreição, pois a ignorância a respeito de Deus traz grande prejuízo. A verdade é que uma discussão prolongada como essa é inútil. Um cético pode perguntar: como pode haver ressurreição? Mostre-me, quero ver com os olhos. Com que esse corpo da ressurreição se parece? Na verdade, essa pergunta é absurda. Isso não se vê com os olhos. Entende-se por uma ilustração. Quando plantamos uma semente, ela morre e logo nasce uma planta. A semente e a planta são bens diferentes. A semente de uma laranja não se parece com uma laranjeira. O que plantamos é diferente do que colhemos. Assim também o corpo é sepultado como se fosse uma semente. E o corpo da ressurreição são muito diferentes. Observe que a variedade de corpos é impressionante. Assim como há diferentes tipos de sementes, não há diferentes tipos de corpos. Corpo humano, corpo dos mamíferos, das aves, dos peixes. Vendo toda essa diversidade, temos uma ideia da glória da ressurreição, pois além dos corpos na terra, há também outros corpos no espaço. O sol, a lua, as estrelas, vistos em sua diversidade, beleza e esplendor. O que contemplamos agora são apenas as sementes antes da ressurreição. Imaginem como serão belas e gloriosas as plantas da ressurreição. A ilustração da semente que depois de plantada morre e ressurge como planta viva é, na melhor das hipóteses, uma simples comparação, mas talvez lance alguma luz sobre o mistério do corpo da ressurreição.
É preciso, porém, ter em mente que seremos ressuscitados, para valer que estaremos vivos para sempre. O corpo que morre não manifesta beleza, mas quando ressuscitar será glorioso. Sepultado em fraqueza, ressurgirá poderoso. A semente plantada é natural, essa semente faz nascer o que é sobrenatural. É a mesma semente, o mesmo corpo, mas que diferença há entre o que morre fisicamente e o que ressurge em imortalidade espiritual? Para prosseguir, devemos voltar a atenção para as Escrituras. Cristo, o último Adão, é espírito doador de vida. A vida física vem primeiro, depois a espiritual. O início se dá na terra, o desfecho se dá no céu. A eternidade é o nosso lugar, minha gente. Não perca isso de vista, minha irmã, meu irmão. Amigos, eu preciso enfatizar que a vida natural terrena não nos leva ao reino de Deus. Sua própria natureza é morrer, portanto, ela não poderia terminar naturalmente na vida do reino que dura para sempre. Mas quero compartilhar algo maravilhoso, um mistério que talvez eu nunca entenda totalmente. Nem todos os cristãos vão morrer, mas todos serão transformados. O toque da última trombeta soará no piscar de olhos e o fim chegará. Ao sinal da trombeta celeste, o morto se levantará para nunca mais morrer, pois a morte perderá seu poder. Do mesmo modo, todos nós seremos transformados. Na ressurreição será assim. O que é perecível será substituído pelo que é imperecível. O mortal substituído pelo imortal. Então fará sentido o ditado. Finalmente foi a morte derrotada pela vida. Ó morte, não está agora vencida? Ó morte, quem temerá o que era temida? Foi o pecado que tornou a morte tão terrível, e foi o código legal da culpa que conferiu ao pecado sua influência destruidora. Mas agora, graças a Deus, que por um só ato vitorioso da vida, derrotados então o pecado, a culpa e a morte. E tudo graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Diante de tudo isso, prezados amigos, permaneçam firmes. Força, nada de desânimo. Dediquem-se intensamente ao trabalho do Senhor, pois nada do que fazem para Ele jamais será perda de tempo. Eu faço uma associação muito forte disso aqui com o projeto de amadurecimento que Deus tem para nós. Amadurecer é o nosso destino, esse é o meu lema, é isso que eu carrego dentro de mim, é essa verdade que me impulsiona e tem muito a ver com o que nós lemos aqui em 1 Coríntios 15, aliás, com todas as cartas de Paulo, que vai nos convidar à morte de si mesmo, né? A gente morre para as nossas vontades, a gente morre para os nossos desejos. Para quê? Para que possamos gerar frutos e frutos que permaneçam, para que sejamos transformados um pouco mais em Cristo. Nós morremos na nossa humanidade para que Cristo seja revelado em nós. Então é exatamente esse processo, né? De uma semente que se deixa morrer para ser transformada e dar frutos. Se eu olho para as camadas do ser humano, é a mesma coisa, né? Eu olho para o temperamento, o temperamento é essa semente que precisa morrer para que a nossa personalidade ela possa ser vistosa, assombrosamente maravilhosa, de modo a parecermos com Cristo. Então, para que isso aconteça, nós precisamos decidir morrer para nós mesmos. Esse é o processo. Trabalhar a nossa humanidade para que sejamos santos como Jesus é santo, deixando que Ele possa trocar aquilo que hoje é morte para que então será vida na eternidade. Falta um capítulo de 1 Coríntios, eu vou deixar que você leia isso sozinha aí, amanhã ou agora, se você está ouvindo a palavra, escute esse último capítulo e amanhã a gente já volta em 2 Coríntios. Combinado, minha gente? Paulinha linda! Deus é bom. Eu sempre digo isso, que o Senhor tem tido pressa, apesar de eu ter muitas pessoas me criticando porque tá falando de temperamento na igreja, devia falar da palavra. Porque olha aí como o coach invadiu a igreja, né? Agora não se escuta mais palavra, é sempre ensinamento desse cunho filosófico. Apesar dessas críticas, eu preciso focar na quantidade de pessoas que são realmente transformadas a partir do entendimento de quem elas são. Porque a partir disso, elas podem, por consciência, esclarecidas, tomarem a decisão de ser mais parecidas com Jesus. Porque agora elas compreendem que existe uma natureza que precisa ser dominada, uma natureza que precisa cair na terra, morrer como semente para ser transformada em fruto, e fruto que permaneça e que resplandeça a luz de Cristo.
Então, para além das críticas que eu recebo, eu tenho absoluta certeza, convicção, e simplesmente porque a palavra me respalda nisso, de que isso é um projeto de Deus. Deus quer se revelar a nós e Ele precisa colocar luz em algumas fraquezas da nossa natureza para que nós tenhamos, então, a decisão de querer morrer para nós mesmos, a fim de sermos maduros e parecermos com Ele. Amém, gente? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua terça-feira, em nome de Jesus. Nos vemos amanhã. E só frisando, Bíblia é a mensagem. Você pode baixar o aplicativo e ter acesso a essa linguagem, que é muito mais fácil, né? Muito mais clara no entendimento. Amo vocês, que Deus abençoe.